Hora de falar sobre o Corinthians em queda livre no Campeonato Brasileiro. E a frase contrasta com o sentimento da semana passada, quando o Corinthians eliminou o Palmeiras pela segunda vez na temporada, dessa vez pela Copa do Brasil, fase de oitavas de final. Só que nessa segunda-feira, como tem sido de costume no Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou a jogar mal e perdeu para o vice-lanterna da competição Juventude, partida disputada no Alfredo Jaconi, vitória por 2-1 do Juventude. Primeiro tempo sofrível do Corinthians, a coisa continuava ruim até que o Juventude fez o 2-0. Foi só então nos minutos finais que o Corinthians ameaçou uma pressão, Mateuzinho chegou a descontar em cobrança de falta, mas não impediu a derrota. Já são 5 partidas sem vitória, com 3 empates e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, uma vitória nos últimos 10 duelos do Campeonato Nacional. O Corinthians tem uma vitória contra o Ceará, 6 empates e 3 derrotas, isso significa 9 pontos conquistados em 30 possíveis. A última vitória alvinegra contra o Ceará, fora de casa no dia 16 de julho. Dorival Júnior, depois da partida, cobrou os jogadores. A gente está muito acostumado a ver o Dorival medindo as palavras, sendo muito cauteloso, mas ele estava bastante irritado com a falta de comprometimento do time depois de uma baita classificação contra o Palmeiras, um jogo bastante ruim contra o vice-lanterna. Importante contar que o Dorival ainda revelou o período de recuperação para Memphis Depay e Carrilho. Segundo o treinador, o Memphis vai ficar um mês fora, o Carrilho só deve voltar para a próxima temporada. Nesse momento, com 19 partidas, o Corinthians é um dos poucos times que já cumpriram todo o primeiro turno. O Timão aparece com 22 pontos conquistados. São 6 de vantagem em relação ao Vasco, primeiro time na zona do rebaixamento. Se os times que estão abaixo do Corinthians pontuarem nessas partidas a menos, a situação do Timão pode ficar um pouco mais complicada. Os 4 próximos jogos alvinegros no Campeonato Brasileiro: Bahia em casa, Vasco fora, Palmeiras em casa, Fluminense fora. Nicola, tem alguma novidade de contratação no Corinthians? Daniel, estou tentando descobrir sobre o Esgaio. Esgaio Ricardo Esgaio, lateral direito, português de 33 anos de idade. O Sporting de Portugal topa rescindir o contrato do Esgaio, tá? Faltou um acordo entre o Corinthians e o lateral. O que eu ouvi do Hugo Cruz, que é torcedor fanático do Sporting, acompanha tudo do clube português, tem até um canal aqui para falar no YouTube sobre o Sporting. O Esgaio é o jogador menos técnico ou de pior qualidade do elenco. Não dá para imaginar que ele chegaria para mudar o status do Corinthians. Ele até fez uma comparação com o Rafael Ramos, outro português lateral também que veio para o Brasil e não deu certo. Eu não contrataria, tá? Nicola, Yuri Alberto por Pedro e Cebola, valeria a pena? Para o Corinthians valeria muito a pena, muito. Para o Flamengo, não. Eu acho até que o Pedro é melhor que o Yuri Alberto. A troca pau a pau, para mim, já é discutível, para saber quem é melhor. Se colocar o Cebolinha na parada ainda, a coisa fica ainda melhor para o Corinthians e pior para o Flamengo. E é só sobre o Cebolinha. Quando o Flamengo contrata o Samuel Lino, contrata também porque não tinha confiança no Cebolinha e no Michael. O Cebolinha tem dado sinais de reação. Então hoje dá para dizer até que é mais fácil o Juninho ser negociado do que o Cebolinha, tá? O Elias Souza, o que você acha do Vitinho no Corinthians? Elias, Vitinho foi anunciado hoje, já está no BID, o Boletim Informativo Diário, né? Atacante de 31 anos de idade, que viveu bons e maus momentos na carreira. Já passou por Botafogo, Internacional, Flamengo, no futebol internacional. Também viveu altos e baixos. A última temporada talvez tenha sido até a melhor dele, mais presente nos jogos, com gols e assistências. O Vitinho teve uma mudança importante fora dos campos. O Vitinho, que era um cara que gostava da noite, não era um cara muito comprometido, nem sempre muito sério, ele se tornou extremamente religioso, mas muito mesmo. Tanto que até um bastidor para contar para vocês, uma pessoa que participou das tratativas chegou a me falar que a melhor proposta que o Vitinho tinha em mãos era do Fluminense, nessa volta ao Brasil. Mas o Vitinho preferiu jogar no Corinthians depois de questionar para Deus, na religião dele, qual seria o melhor caminho, e ele ouviu que ficar no Rio de Janeiro não seria bacana. Então o Vitinho, seguindo os seus conceitos, as suas crenças, ele optou por fechar com o Corinthians. E até tem um bastidor, mais um. No ano passado, assim que o Fabinho Soldado assume o Corinthians, ele liga para o Vitinho: Vitinho, queria você aqui, tem jeito? Aí o Vitinho falou: o Fabinho, eu ouvi Deus e decidi ficar mais uma temporada por aqui, não vai rolar, então
passou o tempo, o Fabinho Soldado meio que desencanou dessa história, e até estavam especulando o Vitinho nos últimos dias, mas nada de Corinthians e Vitinho conversarem, né? O Vitinho até achou estranho, pegou o telefone e ligou pro Fabinho. Fabinho, lembra que no ano passado você me telefonou? Pois agora eu estou disponível, tá? Não estou me oferecendo, mas se você quiser fazer proposta, eu estou por aqui, a gente pode conversar. O Fabinho fez a oferta, o acordo foi fechado, chega para ganhar basicamente R$1 milhão por mês no pacote entre salários, direitos de imagem e luvas. Importante, o Vitinho foi registrado no Corinthians antes de um eventual transfer ban, tá? Quero falar agora sobre um leilão pelos name rights da Arena do Corinthians. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que a diretoria corintiana admite tratativas para trocar o nome do seu estádio. A Hypera Pharma, dona da Neoquímica, que fique esperta, porque há duas empresas interessadas em substituir esse acordo. A Hypera Pharma paga hoje R$15 milhões por ano ao Corinthians. E a partir de setembro, a multa, que é de R$180 milhões, cai para apenas entre aspas, né? Mas cai para R$70 milhões. E os interessados na mudança do nome, em adquirir os name rights da Arena Corintiana, se mostraram dispostos ao pagamento desses R$70 milhões. A informação importante vem agora. A Hypera Pharma, atenta a esses movimentos, já procurou o Corinthians para dizer que tem a intenção de participar de uma possível negociação. Se alguém fizer uma proposta, o Corinthians precisa. A Hypera Pharma quer ser avisada pelo Corinthians para eventualmente cobrir qualquer possibilidade de acordo. É importante dizer que esses 15 milhões por ano pagos pela Hypera Pharma, num acordo de 20 anos, por R$300 milhões, o valor acabou ficando baixo, né? Quando foi acertado, lá atrás, em meio à pandemia, até parecia uma boa grana, mas recentemente o Pacaembu e o Mercado Livre firmaram um acordo de R$1 bilhão por 30 anos. Isso garante ao Pacaembu R$33 milhões, bem mais, mais do que o dobro do que os R$15 milhões pagos pela Hypera Pharma. A tendência é que a gente tenha novidades sobre esse assunto a partir de setembro, com o Corinthians aumentando consideravelmente seu faturamento, e qualquer grana vinda desse acordo vai ajudar no pagamento do estádio. Só para completar, registrar que o Corinthians enfrenta o Juventude na noite dessa segunda-feira, precisando de vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Até o Santos encostou no Corinthians. Depois de uma sequência de 2 vitórias, o Peixe, que até outro dia estava super ameaçado de rebaixamento, está a apenas 1 ponto de distância na tabela do Coringão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que acertou o empréstimo de 2 atletas nesse domingo, dia seguinte ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. Corinthians emprestou Léo Maná e Diego Palacios. Léo Maná, que é lateral direito formado na base do clube, vai defender o Criciúma até o fim da temporada. Já Diego Palacios, que havia sido contratado do futebol dos Estados Unidos e que praticamente não jogou vestindo a camisa do Corinthians por conta de uma série de lesões, será reforço do Karpat da Ucrânia, também por empréstimo. Corinthians busca diminuir sua folha e, mais do que isso, abrir espaço para jogadores mais úteis. Por exemplo, o Léo Maná não conseguia nem ser o reserva imediato do Mateuzinho na lateral direita. Quem vinha quebrando o galho quando o Mateuzinho não podia jogar é o zagueiro Félix Torres. Em relação ao Palacios, quarta opção da lateral esquerda, ele estava atrás de outros 3 jogadores, o Angeleri, o Hugo e o Matheus Bidu. A partir de agora, com a saída desses atletas, o Corinthians pretende buscar novos reforços, só tem aquele grande problema. Nessa segunda-feira vence o prazo para que o Timão se acerte com o Santos Laguna, dívida de R$34 milhões pela compra do Félix Torres. Se não houver o pagamento, e dificilmente esse pagamento vai acontecer por falta de dinheiro, o Corinthians sofre o transfer ban, que o impede de registrar novos atletas. Bora fechar o vídeo com a bomba do domingo, Palmeiras. Bora falar agora sobre o Corinthians. Conversei com um dirigente importante do Timão nessa segunda-feira para saber se ainda existia alguma expectativa em relação ao pagamento dos R$34 milhões ao Santos Laguna para evitar o transfer ban, ou então um acordo entre o Corinthians e o time mexicano. E o que eu ouvi é de que o Corinthians não conseguiu dinheiro para fazer a quitação. Mais do que isso, Santos Laguna se recusa a fazer um acordo de parcelamento da grana. Tudo porque alega que procurou por 20 vezes Augusto Melo enquanto presidente para tentar um acordo. E nas 20 vezes nem sequer foi respondido. Foram trocas de mensagens por telefone, por e-mail, WhatsApp, enfim. O presidente, que sofreu impeachment nesse sábado, ignorou solenemente o time mexicano. Por conta disso,
Santos Laguna afirma que procurou empréstimos bancários para solucionar a falta de dinheiro que contava por conta da transferência do Félix Torres e nesse momento só aceita receber os 34 milhões de reais à vista, não há possibilidade de parcelamento. Corinthians, dessa maneira, já entende que o transfer ban é questão de tempo, mas procura soluções para tentar fazer o pagamento nos próximos dias. Essa fonte corintiana com quem conversei também contou que não deve haver o transfer ban de forma imediata. O prazo termina na noite dessa segunda-feira. Na terça-feira, o Corinthians já é punido. A tendência é que esse processo demore 1, 2 ou até 3 dias. Então, no melhor dos cenários, o Corinthians teria até quinta ou sexta-feira para fazer o registro de novos atletas. Vale a lembrança de que a partir do momento em que a FIFA definiu o transfer ban, o Corinthians só volta a poder inscrever atletas quando fizer o pagamento dos 34 milhões de reais. Ao menos, Vitinho foi registrado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, nessa segunda-feira. Com o Vitinho está tudo resolvido. Há outras necessidades no elenco corintiano. O Corinthians também busca mais um zagueiro, um lateral direito e outro atacante. Resta saber se vai haver tempo hábil para eles serem inscritos antes do transfer ban ou se fica para o momento seguinte. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.